E esse lugar, tudo leva a crer que é de fato a cidade perdida de Atlântida. Se fosse uma historinha para boi dormir, o que a Cia estaria fazendo lá? Há muito tempo nesse canal vocês vêm me pedindo um vídeo completo sobre Atlantis. Esse dia chegou, meus amigos. Eu sou Carol Capel, a sua Atlante favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cidade perdida de Atlântida. Porém, não só isso. Eu vou te mostrar documentos da CIA que comprovam o interesse do governo americano na cidade de Atlântida, o fato deles terem encontrado essa cidade e imagens que mostram o local exato da cidade e o motivo pelo qual isso está sendo nos escondido desde que o mundo é mundo. O vídeo vai ficar muito longo, então pega a pipoca e vem comigo, e eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Então a primeira parte é hoje e a segunda parte vai ser exibida no dia 31 de dezembro, ou seja, no último dia do ano. Como eu sei que você vai estar se preparando para a virada do ano, você já vai se preparar assistindo aqui ao vídeo do canal. Então, sem mais delongas e sem mais introduções, vamos lá. Por mais de 2000 anos, historiadores da antiguidade ficaram embasbacados com a descrição feita por Platão sobre a ilha de Atlantis. Por causa dessas alegações feitas por Platão, os pesquisadores estão atrás da ilha de Atlântida até o presente momento. Como será que uma civilização tinha tanta força para se manter, sobreviver em cima do oceano? Como ela sobreviveu tanto tempo assim isolada do resto do planeta? Essa civilização ameaçava a segurança da Grécia e depois, simplesmente, como que num passe de mágica, o negócio desapareceu por completo. Por que será que não existe nenhuma outra menção de Atlântida em nenhum outro texto do passado? Só em Platão. Então, por causa dessas evidências deixadas nos textos de Platão, pesquisadores do mundo inteiro procuram pela cidade perdida de Atlântida, do Marrocos à Indonésia, da Bolívia ao Mar Báltico e até no deserto do Saara. Eles não descansaram enquanto não encontraram por evidências. Platão utilizava da ficção em seus diálogos e por esse motivo ninguém leva exatamente o que está escrito ali como verdade absoluta. Mas todos os diálogos de Platão, mesmo contendo ficção, eles eram diálogos sobre fatos históricos que realmente aconteceram. Coisas que realmente existiram na história da humanidade. Todas as outras coisas relatadas por Platão foram encontradas e descobertas, menos a Atlântida. Platão falava que os seres residentes de Atlântida eram seres de altíssima inteligência ou deuses que eram híbridos de humanos com deuses. E essas narrativas para alguns soam como evidência para sustentar ainda mais a existência de uma civilização como a dos Atlantes. Se você estudar os textos antigos de civilizações do passado, você vai perceber histórias contadas que não fazem parte da história desse planeta. Então, como é que a gente pode simplesmente pegar a loucura de Platão e julgar simplesmente como sendo ficção ou um devaneio criativo? Atlantis, de acordo com Platão, tinha exército e saía para guerrear com esses exércitos. Atlantis era o principal inimigo de Atenas, na Grécia. E as descrições de Platão estão tão cheias de detalhe e clama que as informações de seus textos foram obtidas com antigos sacerdotes egípcios e que essas informações todas foram confidenciadas ao legislador grego, o famoso Solon. Solon foi uma pessoa real, ele realmente existiu. Então existem muitos pontos para acreditar que Atlantis sim foi uma civilização real, uma civilização que realmente existiu. Mas por que será que a gente não encontra remanescências dessa civilização? A busca pela cidade perdida de Atlântida ganhou ainda mais força quando, em 1868, a cidade mítica de Troia foi descoberta. Por anos e anos, pensava-se que Troia era apenas uma criação.
uma ficção de Homero. Homero foi um autor grego que existiu 500 anos antes de Platão. E ele contava a história de Troia e muitas pessoas achavam que essa história, bem como a história de Atlântida, era ficção. Até que eles encontraram a cidade de Troia e toda a descrição feita por Homero. Então parou de ser ficção e agora todo mundo sabe que é verdade. Homero tinha um trabalho intitulado A Ilíada e esse trabalho descreve uma guerra que aconteceu em Troia. E então um arqueólogo alemão chamado Heinrich Himmler descobriu a cidade de Troia em 1868. Depois disso, a história parou de ser ficção por completo. Porém, uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém menciona e que provavelmente você nunca deve ter visto é uma estrutura que fica no meio do deserto do Saara, conhecida como a estrutura de Hitchat. Se você nunca ouviu falar desse lugar, se prepara, porque a história desse lugar é fascinante e as imagens desse lugar são ainda mais fascinantes. E esse lugar tudo leva a crer que é de fato a cidade perdida de Atlântida. Mas como é que uma cidade com esse nome, que a gente acredita que esteja no fundo do Oceano Atlântico, pode ser encontrada no meio do deserto do Saara? Algumas pessoas que olham para essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora chamam esse local de Olho do Saara e outras pessoas chamam de Olho da África. A formação existe de verdade, tem 48 metros de diâmetro e é extremamente simétrica. E é aí que eu lhes pergunto, meus amigos, como é que você viveu a sua vida inteira sem ver essa imagem, sem saber da existência dessa estrutura e sem saber que essa estrutura pode sim ser a cidade perdida de Atlântida? Esse local tem uma semelhança bizarra e bate quase que em 100% com a descrição feita por Platão em seus textos. Porém, por mais que a gente pense que Atlantis é tipo um filme da Disney ou até um parque aquático numa ilha em Dubai, o que de fato é, existe muito mais verdade na história de Atlântida do que nos é comunicado. E a origem da história da cidade de Atlantis não vem de Platão, como a gente acha que vem. Ele descreveu, porém a origem vem do Egito. Os egípcios do passado contavam a história da existência de Atlântida, aí Platão ouviu a história e a registrou. E é aí então que a nossa história começa a ficar mais legal ainda. Está lá, nas pirâmides, encravado na pedra, desenhado na pedra. Os egípcios alegam ser descendentes dos Atlantes, que foi uma civilização muito sofisticada que existiu há cerca de 12.000 anos atrás. A história conta que eles viviam na ilha, de boa, até que um belo dia a ilha foi apagada por um cataclisma. E os sobreviventes desse cataclisma encontraram seu caminho para o delta do rio Nilo, onde eles recomeçaram. De acordo com os egípcios, o Império de Atlantis consistia em 10 reinos, descrito como uma ilha de 3 anéis de água e 2 anéis de terra. Quando você olha para essa estrutura no deserto do Saara, quando você olha para o olho do Saara, você percebe a exata mesma descrição. 3 anéis de água para 2 anéis de terra. O texto diz que a estrutura se abria para o mar ao sul, e é exatamente o que nós vemos na imagem. Além disso, essas manchas brancas que vocês estão vendo são sal de água do mar. Atlantis também era descrita como tendo montanhas ao norte, montanhas com um rio correndo no meio delas. Então sim, Atlantis dizia estar bem próxima de uma imensa planície, que também existe nas imagens. Outra similaridade estranha é que Atlantis foi descrita como sendo construída de pedras vermelhas, pretas e brancas, que é incrivelmente idênticas às pedras encontradas ali naquela região. Platão dizia também que existia uma imensa abundância de elefantes na ilha. E a região da Mauritânia é um dos lugares onde mais se encontra elefantes no mundo. Até nas pinturas rupestres é possível encontrar pinturas de elefantes na região. Além disso, muitas pessoas não sabem disso, mas o deserto do Saara já foi, no passado,
uma floresta tropical. Então, na época dos Atlantes, essa região não era assim, mas era assim. Atlantis, pela história, foi dita como tendo sido criada por Poseidon e seus 10 filhos, e cada um desses filhos seria o comandante desses 10 reinos que existiam em Atlanta. O primeiro filho nascido cuidaria da capital, e o nome da capital é Atlas, bem como o nome do filho de Poseidon. Então, esse nome Atlântida não vem de algo que está no Oceano Atlântico, mas sim vem do nome do primeiro filho de Poseidon. Alguém aí quer adivinhar qual foi o nome do primeiro rei da Mauritânia? Foi o rei Atlas. O rei Atlas governou o povo Maori. Por esse motivo, aquela região se chama região da Mauritânia até hoje. As montanhas no norte do olho do Saara também têm o nome de Cadeia do Atlas. Então, aquela região é a região do Atlas e não a região do Atlântico. E se Atlantis fosse apenas uma história, um conto, uma ficção, alguém saberia me explicar o motivo pelo qual a CIA, a Agência de Inteligência Americana, esteve interessada nessa região, tem documentos classificados sobre essa região e conduz pesquisas até hoje sobre essa região. Se fosse uma historinha para boi dormir, o que a CIA estaria fazendo lá? Então agora vamos chupar essa manga? Pois é, porque existem documentos muito complexos da CIA, do governo americano, sobre essa região do olho do Saara. E nós vamos analisar esses documentos juntos. Eu vi os arquivos abertos com os meus próprios olhos e agora eu estou mostrando eles aqui para vocês. O que esses documentos alegam é algo muito mais interessante. Só que o mais interessante é o que o documento não nos diz, por exemplo. Em 1967, a CIA conduziu uma missão secreta para dúzias de lugares no mundo para estudar anomalias geomagnéticas. De todos os lugares que eles escolheram para investigar nessa missão super secreta, óbvio, o olho do Saara foi um deles. Se você não está familiarizado com anomalia geomagnética, campo magnético e campo eletromagnético do planeta, eu recomendo que você assista a um vídeo que eu fiz aqui no canal há algum tempo. Esse vídeo fala exatamente sobre isso, sobre essas anomalias geomagnéticas, por que elas acontecem e por que elas são extremamente interessantes. Para vocês terem uma ideia, o Triângulo das Bermudas é considerado uma anomalia geomagnética. Além disso, existem anomalias geomagnéticas bem pequenas acontecendo em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Não sei se vocês conhecem a história de São Tomé das Letras. Tem, obviamente, toda uma mística em cima da cidade que nós vamos estudar em breve aqui no canal, mas além dessa mística, tem uma rua em específico ali na cidade de São Tomé, onde eu já estive e eu já presenciei o fenômeno, que a rua é uma descida, ou seja, o carro deveria descer, você tira a chave do contato e desengata o carro sobe de ré. Isso também é uma anomalia geomagnética. E a NASA, juntamente com a CIA, esteve muito empenhada em 67 em estudar essas anomalias geomagnéticas. Por quê? Porque isso é muito interessante para eles, porque é exatamente no local onde existem essas anomalias geomagnéticas que existem também milhões de avistamentos de OVNIs e fenômenos sobrenaturais. Então, quem conhece a região ali do Triângulo Mineiro e conhece principalmente a cidade de São Tomé das Letras, sabe muito bem o que eu tô falando, que a cidade tem uns Paranauê estranho. Já estive lá, acho que foi em 2006. Faz muito tempo, gente, que eu fui pra lá. Fui pra lá com a minha família para passar um dia lá. E sim, realmente a cidade tem uma atmosfera diferente. Acreditam que essas anomalias geomagnéticas elas estão diretamente ligadas com a abertura de portais. E aí é outra história, né? Aqui nós estamos falando de Atlântida. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre campo eletromagnético, sobre magnetismo do planeta Terra e anomalias geomagnéticas, eu recomendo o vídeo do card, que teve aqui no canal há algum tempo. E daí, beleza, a CIA foi lá, fez os seus estudos em todas essas áreas do planeta marcadas no mapa. Esse mapa eu tô tirando de dentro do documento da CIA.
tá? Então não é nenhuma invenção da minha cabeça, não acordei hoje e falei, vou contar aquela história lá pro povo. Não. E quais foram os resultados dessa pesquisa? O que a CIA concluiu? E por que esses documentos eram fechados, agora estão abertos e vão ser classificados, ou seja, vão ser fechados de novo em breve? Tudo isso e muito mais você vai saber na parte 2 desse vídeo, que vai acontecer agora, dia 31, enquanto você estiver se arrumando para passar o ano novo. Você, por favor, né, fique aí acompanhando o vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ficar de queixo caído com o que eu vou te contar na segunda parte desse vídeo. Em todo caso, muito obrigada por terem assistido essa primeira parte. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o olho do Saara, porque sim, é realmente muito bonito e não é uma coisa que a gente vê por aí na TV, né? Deveriam haver expedições pro olho do Saara. Só que essa área é meio proibida, então eu nem nunca falei sobre isso aqui. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês dia 31, último dia do ano, mostrando mais documentos e o que a CIA descobriu nesse local. Que pai!